para pagar, também não viemos para sofrer. Nós viemos para exercitar relacionamento. E dentro desse exercício, por vezes, nós encontramos situações mais fáceis de serem administradas, outras mais difíceis. Não necessariamente que elas estejam refletidas nas pessoas com as quais nós nos relacionamos, mas por vezes são ainda pontos que nós precisamos trabalhar em nós. Pontos que precisam ser revisados, analisados, etc. Porque o outro reage na medida daquilo que eu, o tenha como reflexo. E é importante. Bom, e nos momentos difíceis? Nos momentos delicados? Nós até conversávamos há pouco em relação a uma condição que é muito natural. Se você trabalha dentro ou fora de casa, gerencia dentro ou fora de casa, né, seja de que momento for, existem instantes que são difíceis, não é verdade? E toda a nossa existência, todas essas situações que ocorrem, elas podem e devem ser, claro que é de direito de cada um, olhado como um verdadeiro aprendizado, porque o é. A reencarnação é exatamente essa possibilidade de aprender e aprendendo, vamos utilizando no nosso relacionamento, vamos nos melhorando, vamos observando a nós mesmos, mas quando a coisa estiver muito complicada, recorra a ele. Aliás, recorrer-se a Jesus, no sentido de utilizar do seu evangelho, não é só quando a coisa está complicada, não é verdade? O Evangelho de Jesus é uma postura que nós podemos ir assumindo gradativamente. Claro, por que gradativo? Porque nossa natureza não dá saltos e nós podemos, então, na hora que estamos de bem, né, louvarmos, agradecermos, e na hora que a coisa pega, você diz assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a coisa está dando problema, mas aí nós vamos lembrar de Paulo. Paulo dizia, na primeira carta aos Tessalonicenses, nós podemos conferir lá no capítulo 5, versículo 18, ou parágrafo 18, em tudo dai graças. Ou, português mais claro, dê graças a Deus por tudo. Mas está doendo, dê graças a Deus por tudo. Mas não faz sentido porque eu estou sofrendo, dê graças a Deus por tudo. Quando eu estou feliz, dê graças a Deus pela felicidade, pela alegria, pela dor. Por que eu tenho que dar graças a Deus se de repente dói muito? Olha a situação, veja bem como estou vivendo, etc. Porque tem... o Paulo não ia colocar com maior detalhamento, porque as pessoas não iam entender e não estavam preparadas para tanto. Por isso que Jesus vai dizer, e o apóstolo João é o único que registrou, eu vou pedir ao meu Pai e ele vai mandar um consolador. E esse consolador não vai só relembrar aquilo que eu tenho dito, como vai acrescentar muita coisa, porque ele disse muita coisa eu ainda tinha para dizer. Mas, óbvio, as pessoas não estavam preparadas para receber. O que receberam já muita coisa já não se entendia. Tanto é que ele precisava explicar para os apóstolos, às vezes em separado, porque os próprios apóstolos, que eram os mais próximos dele, às vezes não tinham capacidade de entender aquilo que ele estava se referindo aos ensinamentos dele. Era natural que precisava, e o Paulo era assessorado, com certeza, não é assessorado por espíritos, assessorado por Jesus, é evidente que sim, tanto é que se ele não tivesse existido, o cristianismo não tinha a dimensão que tem no planeta, e tem essa dimensão gigante por conta exatamente da existência do Paulo. E ele faz uma colocação e não dava para ele se aprofundar, explicar mais. Mas quando nós damos graças a Deus por tudo, você já pensou para quem que nós estamos dando graças? Para nós mesmos. Para nós mesmos, porque somos esses deuses em construção, que Jesus lembrou, quando ele se refere aos Salmos 82, versículo 6, ouvistes.
sois deuses. Ouvistes, porque o ensinamento, na grande maioria, era oral, uma vez que somente nas grandes cidades da época de Jesus, se encontrava 3% das pessoas que não eram analfabetas. O analfabetismo era de 97%. Nas cidades menores ou nos vilarejos era 100%. Então, por isso ele usa a terminologia correta. Ouvistes, sois deuses. Mas ele dá continuidade. Podeis fazer o que faço. Olha o potencial de cada um de nós. Podeis fazer o que faço e muito mais. Ele vai se referir à condição de fazer quando ele fala de fé, e ele usa uma das menores sementes conhecidas no planeta, que é a de mostarda, que é uma sementinha de nada, é uma cabeça de um alfinete, talvez um pouquinho maior, né? Ele faz essa relação do potencial da criatura se ela usar a fé, a sua fé, a construção, porque é íntima, né? Fé é uma coisa só sua. Não dá para você dividir. Você pode até informar a respeito, mas não dá para dividir, não dá para dividir experiência. Você informa a experiência, mas não divide. Na realidade, é uma construção, e quanto mais nós vamos exercitando esse potencial, maior ela toma corpo, ela toma força, ela vai ficando cada vez maior. E nós vamos vendo esta lógica do ensinamento de Paulo. Dê graças a Deus por tudo, porque nós estamos, repetindo, dando graças aos deuses que somos, não criaturas imperfeitas. Porque Deus não cria a imperfeição. Não existe nada criado por Deus que seja imperfeito. O que existe é incompletude. Deus cria pessoas, né, incompletas, não imperfeitas. Olha a beleza que nós vamos vendo, né, que a doutrina vem ampliando os ensinamentos do Cristo. Por isso que é cristianismo redivivo. Nós vamos nos completando à medida que nós investimos neste aprendizado, né, nestas lições que surjam na nossa vida, as quais nós fazemos um trabalho. E, evidentemente, temos, né, na vida como se fosse a questão de uma professora, porque as dificuldades não vão representar infelicidade, mas oportunidades de crescimento. O professor, a professora não nos dão lições, se nós estivermos ainda, né, fazendo algum curso, etc. Os professores e as professoras não dão lições para punir os alunos e as alunas. Eles dão lições no sentido do exercício e de vencermos a nós mesmos, né, desafiarmos a nós mesmos no conhecimento que nós vamos acumulando à medida que o tempo passe. Não é assim? A vida é desse jeito. Por isso que é exercitando que nós vamos aprendendo. As dificuldades, o sofrimento, a dor pode não ensinar num primeiro momento, mas chega uma hora que nos obriga a aprender. Porque é como apertar assim. Fala graças a Deus. Não falo. Fala graças a Deus. Não falo. Fala graças a Deus, miserável. Não fala. Chega uma hora que não aguenta. Chega uma hora que você diz, graças a Deus. Dá aquela... Para, porque eu não aguento mais. Precisa? Não. Vamos usar, olha o brilhantismo nosso até onde já chegou. Nós somos criaturas brilhantes. Essa é uma realidade. Nós somos criaturas com um nível de desenvolvimento, claro. Nós vemos lá no livro dos Espíritos, né? O desenvolvimento total do espírito, chamado as duas asas, é de sabedoria, né? Meramente a intelectualização leva à sabedoria, mas a sabedoria é o exercício daquilo que estamos, né, nos aprendendo. Sabedoria e o amor. A rigor, ainda no nosso nível evolutivo, o amor não segue o mesmo, não está no mesmo potencial
daquilo que nós conhecemos. Mas ele chega uma hora que, em alguns casos, sim, é uma verdade. Espíritos mais equilibrados, por vezes, nós verificamos isso, mas o conhecimento, às vezes, segue à frente. No nosso caso, na nossa evolução, ainda o conhecimento está muito mais à frente, né, em todos os sentidos, do que efetivamente o amor. Isso é sensível, né? Nós vemos isso na nossa capacidade de inteligência, o que nós produzimos. E é tão impressionante que o que nós fizemos o que nós fazemos nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o que nós fizemos, o que nós conquistamos nesse particular de conhecimento, de exercícios, etc., nós demoramos séculos. Os últimos 50 anos, então, houve uma verdadeira revolução. É a nossa capacidade. Claro, vai chegar um determinado nível que nós vamos amar tanto quanto nós sabemos. Por isso que não há necessidade de que a dor faça parte do processo. Não com esse nível de inteligência. Nós não precisamos, né? E quais são os fatores que eliminam ou minimizam em muito a dor? Ele não é tão complicado. O primeiro fator é autoanalisar-se, conhecer-se. Aliás, não vem nem de Sócrates. No tempo de Luxor, 3.000 anos antes de Jesus, acharam uma frase que se refere a uma encurtada no templo de Delfos, aliás, no templo de Apolo em Delfos. Achou-se a frase: homem, conhece-te a ti mesmo, em Luxor, e veja a tua pequenez diante dos deuses. O que tem uma parte depreciativa nessa parte final. Quando Sócrates vai no templo de Apolo em Delfos, no pórtico, na entrada, estava: homem, conhece-te a ti mesmo. Que Jesus faz um reforço significativo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está aonde? Aqui. Aí. No seu íntimo, no meu íntimo, no nosso íntimo. À medida que nós nos conhecemos, nós nos libertamos do quê? E de quem? Do quê? Das nossas manias, das nossas situações, por vezes, de intransigência, etc, etc, etc. De quem? Óbvio, né? De nós mesmos. Pelo processo do autoconhecimento. Bom, essa é uma condição de autoanálise. A outra é verificar o relacionamento, que é a proposta reencarnacionista. Eu presto atenção nas minhas ações e nas reações do semelhante. E o contrário é verdadeiro. Nas ações do semelhante eu presto atenção nas minhas reações. Estou fazendo o quê? Investindo em mim mesmo, no sentido de me preservar. Não é bom? E tem um mecanismo para ajudar nisso? Tem, prece. Faça a prece. Por isso que a gente colocou logo de cara, não é? Dê graças a Deus por tudo. Recorra à prece. Peça assistência. A assistência vem. Deus não deixa de atender um pedido que seja. Não exatamente aquilo que a gente quer, mas sim o que a gente precisa. Né? Mas não deixa de ser atendido. E quando nós não somos atendidos naquilo que nós estamos pedindo, nós estamos sendo atendidos, por mais absurdo que possa parecer. Porque se não está recebendo, é porque não está devidamente amadurecido, né? Amadurecida para recebê-lo. Por isso que quando você vê o prêmio do Powerball acumulado em 400 milhões de dólares, ou aquela senhora, né, que recebeu 800 milhões de dólares, aquela californiana, com 83 anos de idade. O que você vai fazer com 800 milhões de dólares, 83 anos de idade? Enfim, se você gosta de carros esportivos e comprar uma Ferrari, você vai entrar e sair dele de 4, porque você já não consegue mais sentar. Olha que absurdo para os meninos. Enfim, e assim vai, não é verdade? Você vai comprar aquele saltão alto, né, daquela marca famosa, você não vai se equilibrar mais em cima daquilo.
Olha que coisa, né? Mas enfim, aí você perde os 400 milhões de dólares para ganhar no Powerball e Deus não te dá. Por quê? Porque sabe que você vai se estressar, que você vai querer ajudar todo mundo, você vai querer montar orfanato, vai querer fazer isso, vai fazer aquilo, aí vai se estressar, tem um infarto no miocárdio e desencarna. Então você não ganha e não desencarna, olha que beleza. Tem uma relação ótima, você não ganha, fica ali boa, né? E aí não desencarna. Porque vai ser uma loucura. Imagina você com 400 milhões de dólares querendo fazer toda a caridade do mundo ao mesmo tempo. Já comigo que eu vou resolver. Aí vai infartar. Então não ganha, fica na boa. Tem vontade, mas não vai ganhar. Veja como Deus é bom. E isso, nós vemos às vezes até depoimentos, né? A pessoa diz assim, eu ganhei na loteria e foi a minha infelicidade. Desculpe. Não foi. É como você usa. Olha a reencarnação aí. Reencarnação é para espírito? Não. Reencarnação é para espírito que está com capacidade. Não é? É a mesma coisa de você pegar uma cena dessa. Se dificuldade fosse sinônimo de infelicidade, o que seria do alpinista? Não é? Não é isso aqui, reencarnação? É só pra gente que tem garra. Olha, e essa pessoa tá aqui. Tá aí. É você. Né? Não é o vizinho, é você. Você tá aí porque você tem garra. Se não tivesse, não estaria. Já tinha desencarnado. Tem vírus passando, vai pegar, porque pega tudo que passa, pega tudo. Sabe aquela do... Eu sempre gosto dessa analogia, dessa comparação, porque ela é verdadeira. Sabe a história do borrachudo ou do mosquito, que você tem sangue doce? Eu tenho sangue doce, mosquito não pode me ver que vem tudo correndo atrás de mim. Vem mesmo, e tem que vir mesmo, porque você merece. Você merece. Por que eu mereço? Não é a verdade? Você merece. Mas por que eu mereço? Por uma razão simples. Porque inconscientemente eu coloquei um medo a respeito disso. E aí eu vou, por exemplo, à praia e digo aqui, tem mosquito? Tem. Então eu não vou ficar. Passa repelente. E mesmo com repelente, ainda o miserável pega num lugar que não tinha repelente. Aí você fica, se pega na orelha, fica aquele orelhão. Você pega na ponta do nariz, fica aquele narigão. Não é verdade? Pega. Mas por que me pega? Porque você tem medo. Mas ele não tem noção do que está acontecendo. É um princípio inteligente, nem individualizado tá, é grupal. Por isso que vem em grupo. Né? É grupal. Por que pega? Porque eu tenho inconscientemente receio. E faço o quê? Esta energia, esta vibração de medo faz a conexão com eles. E aí se tem o sujeito aqui do lado, né, do vizinho da tua barraca, vem todo mundo na sua. Né? Fica até com uma lima assim, amolando o bico, que é para te furar mais fácil, mais profundo. É a realidade. Nós não estaríamos reencarnados. Assim, ó. Né? Fulano estava tão bem fazendo palestra no KSSF no domingo. Foi dormir e desencarnou. Sai do corpo, não volta mais. Eu trabalhei numa instituição que a hora que você passar por aquela porta ali, você toma cuidado, viu? Trabalhei numa instituição que desencarnou 2 tomando passe, não no mesmo dia. Mas domingo não é dia de desencarnar, não se preocupe. Dia de desencarnar é segunda-feira. Segunda-feira que é de matar. Né? Mas é uma realidade, é assim simples. Para reencarnar, não. Dá uma mão de obra, miserável. Tem que falar com quem vai querer receber você, né? Nós. E aí acerta. Aí se os caras mudarem de ideia, a gente sambou. Né? Aí acerta, aí acertou. E o Emmanuel diz assim, no livro Vida e Sexo, que nós, quando estamos lá desencarnados e estamos interessados no casal, nós ficamos fazendo uma doce obsessão. Olha que beleza. Fala umas coisas bacanas para ela. Compra flores para ela.
Compra, seu miserável mão de vaca, porque eu estou precisando reencarnar, não é? Não é assim? Aí faz aquele bife que ele gosta. Ah, mas é uma sola de sapato, mas ele está apaixonado, faz o que ele gosta. Não é verdade? Quando ele está apaixonado, ele come qualquer porcaria, diz que está maravilhoso. Vai fazendo, a gente fica claro, porque se não der samba, a gente dança. Eu pensando que é assim, vou reencarnar, já está tudo, fecha aqui, assinou o contrato. Não é assim não, né? Tem que, suar para fazer a coisa acontecer. Quer moleza? Por isso que eu estou dizendo, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Se você está aqui, porque você, né, tem força de vontade. Aí vem. Para desencarnar, o que precisa? Cochilou no centro espírita. Foi. Cochilou. Não tinha aquela cochilou cachimbucai? Cochilou, você desencarnou. Simples, né? Percebe o valor que nós temos? Você diz, mas isso é fantasioso, é utopia. Não. Nós não somos as criaturas ainda completas, mas tem valor por estar aqui. Emmanuel dizendo de novo no livro Leis de Amor o seguinte, porque são vários assuntos tratados nesse livro. Ele diz, você está localizada no local onde você possa ser mais útil e melhor. Fantástico, não? Você possa ser mais útil para você, e melhor para você, útil para os outros e melhor para os outros. Porque se eu sou útil para mim e é o melhor para mim, eu vou refletir nos outros a utilidade e a melhoria que eu alcance. No relacionamento da primeira sociedade, que se chama família, que é o próximo mais próximo, que é ali que, novamente, o mentor citado diz que é o cadinho. Sabe o que é cadinho, né? Lá no laboratório, você colocava as coisas e bota fogo embaixo. É o cadinho das emoções. Aí você já vê os dedinhos levantando e diz assim, não vê não que eu conheço você muito bem. Conhece coisa nenhuma. Não conhece nem você que dizer os outros. Não é conversa mole. Não é? Mas é o cadinho das emoções. É onde há os reencontros felizes e, às vezes, os reencontros com necessidade de aparas, de ajustes. Por isso, dê graças a Deus por tudo. Olha que beleza, porque são aparas, ajustes. Tem dificuldade, né? Mas não é necessariamente infelicidade. E o ponto é, a felicidade não está exatamente na alegria que nós sentimos ao vencer ou transpor os obstáculos, onde você disse, puxa, parecia impossível até se tornar possível. Né? Isso é Francisco de Assis dizendo. Não, o impossível, ele está até se tornar possível. Porque quando nós queremos, ninguém nos segura. Né? Tanto de um lado quanto de outro. Quando nós decidimos, ninguém nos segura. E é evidente, é assim que nós construímos o nosso crescimento. Aprendendo lições e desenvolvendo a nossa inteligência. Nós vamos crescendo num planeta maravilhoso que nos abriga. Que é lindo. É simplesmente lindo. Tanto é que se nós quisermos conhecê-lo de fora, você paga lá para o cidadão 57 milhões de dólares, sobe no veículo e vai conhecer só 57 milhões de dólares. O que é isso? Você paga 57 milhões de dólares e vai ver a Terra lá de cima. Essa beleza que é. É tão lindo que Humberto de Campos fala a respeito de um estagiário de outro planeta que veio para cá. O mestre, então, colocou na Terra título de estágio. Ele, de um planeta mais evoluído, veio fazer, um estudante, veio fazer estágio na Terra. E ele vê, então, a Terra, né, em todas as suas particularidades. Depois desse estágio, ele volta para
para o seu planeta, e aí o mestre o chama e diz assim: o que foi que você achou da Terra? A mensagem é lindíssima, está no livro Crônicas de Além Túmulo. É lindíssima a descrição. Ele vai dizendo das belezas do planeta, em detalhe, da vegetação, dos mares, dos rios, dos animais. Ele vai descrevendo o planeta como um todo. Aí, quando ele termina a descrição do planeta, ele diz assim: eu só não entendi uma coisa, mestre. O mestre disse: o quê? Ele disse: eu não entendi que o ser mais evoluído daquele planeta, que dá a vida para o seu semelhante, que dá a vida dos seus filhos para o semelhante, ande de 4. Eu tinha visto uma vaca. Incrível. Há alguém que dá a vida pelo semelhante e dá a vida dos filhos para o semelhante. Era a expressão da bondade que está refletida na natureza para que nós possamos aprender. Não é genial? É para que nós possamos nos desenvolver. Por isso que Kardec vai trazer para nós algumas coisas que a gente precisa pensar em relação a nós mesmos. Ele diz que ele nos ensina, não é? Que nós deveríamos considerar a Terra um hospital, uma penitenciária, porque ela é isso tudo ao mesmo tempo. Só assim a gente compreende porque as aflições costumam ser maiores que os prazeres. Não é fato? Quem é que reencarna aqui não se envia para o hospital pessoas sadias, nem para penitenciárias pessoas de boa índole, que não praticaram crimes. Lembrou Jesus? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Só que hoje a beleza é que se nós temos alguma enfermidade, nós passamos a ter consciência sobre ela. E quando nós passamos a ter consciência sobre ela, é o passo principal para a cura. É o movimento principal para a cura. Até porque a vida conserta a vida. Quando eu vou lá na Roberta, por exemplo, se ela é a minha analista, ela não vai resolver o meu problema. Ela não vai dar solução para o meu problema, mas ela vai me ajudar a eu achar a solução para o problema com a encrenca que eu criei. A vida conserta a vida. A minha vida conserta a minha vida. Claro, com assistência integral da espiritualidade, com a sustentação de Deus, até porque, usando André Luiz, ele diz para nós, no livro Evolução em Dois Mundos, que nós vivemos no hausto do Criador. A respiração de Deus, sustentado. Como ele diz assim, como o peixe, mesmo não tendo consciência, vive sustentado no oceano. Olha que beleza. Ele não tem consciência que aquele líquido que lhe sustenta, lhe dá a vida, lhe dá todas as condições, não é? Seríamos como nós, tendo consciência ou não, sustentados pela divindade, sustentados em Deus. Olha que beleza que é essa analogia. Por isso que as pessoas do nosso convívio, cada uma com uma prova diferente, elas não se acham no nosso caminho por acaso. Não existe, aliás, acaso. Por alguma razão elas estão ligadas a nós como credoras, devedoras ou então como companheiras em nossa jornada terrena por afinidade ou por provação. Né? Por isso que todos nós chegamos aqui, nós temos uma prova ou uma missão ou as duas coisas ao mesmo tempo. Missionários, missionárias, todos nós somos, dentro da capacidade de cada um de nós como espíritos.
Temos a nossa capacidade, temos então os nossos desafios, somos missionários e missionárias. Temos aí então provas, nós podemos ter provas, não expiação. Olha a diferença. Prova todo mundo vai ter, por melhor que a criatura seja, mas não há necessidade de expiação. Expiação é quando eu tenho conhecimento de causa e sou teimoso em querer não fazer do jeito que eu sei que deveria. Exemplos comuns. Não vou te dar esse gostinho. Comigo é assim, eu dou o troco na mesma moeda. Não vou dar o meu braço a torcer. Está querendo que? Quer ver? Nós trouxemos um exemplo no livro Os Mensageiros. Se você depois chegar a casa, pode até na internet ir no capítulo direto, porque ele é enriquecedor. É o capítulo 11, o título é Belarmino, ou Doutrinador, ou Divulgador, se nós preferirmos. O Belarmino, a história dele é interessantíssima, porque o André Luiz com o Vicente estão no centro dos mensageiros, lá no nosso lar, então está todo mundo desencarnado lá, e as pessoas que estão conversando, o Belarmino é uma delas, contando a história dele. Então ele diz o seguinte: eu fiz uma programação, dentro da minha programação eu reencarnei, tem a programação que eu fiz e eu estou de volta, já estava desencarnado, com os resultados da minha programação. Olha a programação, que via de regra é semelhante à nossa. Você quer saber qual é a sua? Pergunta para você. Porque está aqui. Não é A ou B ou C que sabe. Está aqui. Está registrado. A gente faz a pergunta, dorme, de manhã. Sempre vem algo assim como uma intuição, uma inspiração. Se não vier no primeiro dia, depois de uns anos você aprende e vem. Ok? Vem dizer assim, ó. Geralmente vem assim, presta atenção. Não se envolva. Veja bem, não te desrespeita. Tem umas coisas assim. Vá em frente com isso. Por quê? Porque é mentor dizendo, não, é que brota, porque é de dentro, é intuição. Por quê? Está registrado em nós. Não é consultar os outros. Os outros têm a opinião deles. Somos nós. Mas olha a programação. Ele vê que beleza? Enche uma mão. Só. Ele iria reencarnar, uma família bem estruturada, espírita, iria ter o trabalho dele normal, conhecer uma pessoa, ter uma família, e ele no trabalho, ter o trabalho dele, do dia a dia, e no exercício do bem, que essa é a proposta. Nós temos uma proposta, que não é pura e simplesmente repetir uma existência automática, automatizada, que é uma existência de um animal. O animal nasce, cresce, reproduz, cuida das crias e morre. Isso aqui é um animal que faz. Nós nascemos, crescemos, não necessariamente precisa se reproduzir. Temos uma atividade aqui que é o exercício do bem. Trabalhar espiritualização. O animal não trabalha espiritualização. Ele é um princípio inteligente, ele é um princípio espiritual. Nós somos espíritos. Raciocínio contínuo, capacidade de decidir, livre-arbítrio. Olha, e tudo o mais que nós incorporamos. Então, o exercício no bem, a espiritualização, o trabalho, de fato, os tesouros que Jesus fala, que a traça não corrói, o ladrão não rouba, que não enferruja, e é o que nós levamos. E depois o desencarne, que nós precisamos adiar o máximo possível, porque não tem data marcada. Via de regra, conforme diz André Luiz pela psicografia do Chico, nós, lamentavelmente, reduzimos em muito a existência. Que pena.
mas é uma realidade, né? Uma das coisas, dos fatores que reduzem muito a existência se chama mau humor, que você não deve ter. Se aliar com o estresse. O Belarmino Bicas, anota esse nome, Belarmino Bicas é o nome da mensagem do Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas. Desencarnou 22 anos antes do programado por ser mal-humorado. Se botar estresse, perde uns 32 antes do tempo. Olha que coisa vexatória. Aí ele era essa, nascer, ia ter uma família, trabalharia como orador espírita. Seria um orador na casa espírita e ia desencarnar. Bom, essa era a programação. Não é difícil, é? Só que, com a capacidade oratória que ele tinha, ele se meteu na política. O que não é um problema, não é? Porque até aí vai tratar dos interesses das pessoas. Só que ele diz, eu me meti na politicalha, não na política. Toma lá, dá cá. Comecei a fazer negociatas. Olha a situação. Livre-arbítrio. Fez a programação, que era aquela. Livre-arbítrio. Se meteu na política. Podia ter sido político, numa boa, ajudar as pessoas e tal, trabalhar pela coletividade, mas se meteu na negociata. É livre-arbítrio. Tinha que fazer? Não. Precisava? Não. Decidiu fazer? Sim. Então tá bom, assume. Assume. Tem a liberdade? Assume. A partir de agora é responsabilidade sobre decisão. Olha que beleza. Por isso que sou infeliz. Não, não é infeliz. As escolhas estão sendo infelizes, porque são escolhas. E aí ele diz, terminei a existência vivendo num palácio, sendo um miserável interiormente. Livre-arbítrio. Por isso que, na hora assim que nós temos dúvida, podemos recorrer a Jesus. Até porque ele nos deu garantias a respeito. Ele já nos consolava dizendo, você bate que a porta se abre. Busca que você acha. Pede que você recebe. Mas tem um detalhe. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Ajuda-te que o céu te ajudará. Por isso que ele diz, procurai antes as coisas dos céus e tudo o mais vos será acrescentado. E teve um monte de gente que se tornou fanático religioso ou fica atrás de fazer secto de A, de B, de C, né? E quando A, B ou C, sendo ser humano, se mostra como ser humano, a gente se decepciona e diz que o problema é a doutrina e não a questão do ser humano que de repente a gente focou para seguir. Quando o nosso foco é Jesus, quando o nosso foco é a doutrina e não as pessoas. As pessoas são seres humanos, falíveis como nós, estão também neste processo. Por isso que ajuda-te, não é? E o céu te ajudará. Procurai antes as coisas dos céus. O que ele está dizendo? Para eu ficar fanático religioso? Não, diz assim, procure viver em equilíbrio. Vigie, ore, toque a sua vida com o mais equilibrada possível, porque a vida mais equilibrada possível, tudo colabora, porque tudo está ligado com o equilíbrio que eu procuro me manter, porque o universo é equilibrado, não existe acaso. Se não existe acaso, se eu estou dentro, pelo menos mais próximo de, tudo ou mais vai sendo acrescentado. Aquilo que eu necessite, não necessariamente aquilo que eu quero. Porque às vezes é tão interessante, Jesus já ensinando a respeito. A esposa de Zebedeu chega para Jesus e diz assim, quando vieres no teu reino, eu gostaria que meu filho se sentasse à tua direita e outro à tua esquerda. Ele vira para ela e diz assim, não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Por acaso eles beberão do cálice que hei de beber? Sim, eles beberão, mas não agora. Sabe do que ele estava falando?
por acá eu vou ser crucificado. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Será que eles têm capacidade de beber do cálice que eu vou beber? Porque na hora que o bicho pegou, os apóstolos foram os primeiros a dar linha. Não foi? O Pedro ainda se manifestou bravamente. O pessoal diz assim, Pedro. O Pedro foi lá na cova do leão. O Pedro foi, quando o Caifás prendeu Jesus, ele estava lá, quando ele negou a primeira vez, ele estava lá no meio da casa, porque a casa tinha o pátio no centro. Ele estava lá no meio do pátio do Caifás, quando perguntaram para ele, você não estava junto? Ele disse, não conheço. Aí ele foi saindo, quando chegou na porta da casa, ele foi peitudo. O pessoal acha que ele, porque ele foi fraco, porque ele negou. Negou. Se você estivesse lá, você ia dizer, foi eu mesmo, o que tem? Vem aqui também. Vem aqui você também, que a gente já vai dar um jeito em você rapidinho. Aí, ele, na porta, ele de novo. Você não estava com ele? Não, nunca vi. Não sei do que você está falando. Até porque reconheciam pelo sotaque. Eles tinham um sotaque, o pessoal nazareno tinha um sotaque que era característico. É a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, ou do Rio Grande do Sul, você vê, né, as diferenças significativas em determinadas regiões, você vê diferenças significativas. Né? Teve uma vez que eu tive uma reunião com um texano que tudo que ele disse, eu disse yes, eu não sabia o que ele estava dizendo, ele também achou que... Eu fui dando uns yes para ele podia ter dito para mim, você é um imbecil, yes. E vai de yes aí, fica tudo certo. E funcionou, porque acho que era o que ele queria ouvir e deu certo. Mas, enfim, tem determinadas características muito significativas de diferenças. E ele foi reconhecido. Disse, não, você estava com ele, foi a terceira vez, estava com ele sim. Senão não estava, não. Mas por quê? Porque ele sabia como é que a coisa ia se desdobrar. Quando caía-se na mão dessas pessoas, a tua vida estava complicadíssima. Se saísse com vida, sairia com sequelas. Seríssima. Se saísse. Então, veja, foi uma prova mostrando que é possível, por mais preparado que se esteja, diante da prova, nós vacilarmos. Né? Por isso contamos a história aqui do Belarmino. Né? É possível. Mas tem um detalhe. O fortalecimento posterior que Pedro tem nesta passagem o leva a ser um exemplo a ser seguido. Tanto é que quando ele é condenado em Roma, ele diz, não, vocês querem me crucificar? Não tem problema. Mas eu só aceito ser crucificado de cabeça para baixo. Porque eu não tenho a evolução, a moral que meu mestre tem para ser crucificado igual a ele. Olha... Por isso que assim, quando você quer, dá. Quando você quer, dá. Ninguém te segura. Mas é aquela história. A ajuda chega para quem sabe buscá-la com persistência. Nas orações e no cultivo dos bons sentimentos. Porque você tem uma coisa que é o tempo. E como já dizia certo compositor, não é? Pulou o tempo não para. E o foco a ser dado é importantíssimo nessa questão do tempo. Querem ver? A gente tem diante de nós o desafio do passado, do presente e do futuro. E cada uma dessas situações nos traz um aprendizado. As pessoas que vivem depressivas vivem 80% no passado, 10% no presente e 10% no futuro. Um indivíduo que seja ansioso vive 30% no passado, 10% no presente, 60% no futuro. O consumista vive 5% no passado, 90% no presente e, claro,
5% no futuro. Então, se você for desequilibrado, for do consumista, você já vive 90% no presente. E a criatura de sucesso vive a realidade dos 10% no passado, 60% no presente, e é uma pessoa que se previne e vive 30% no futuro. Tem alguns outros estudos que trazem um número diferente, mas muito pouca coisa. Isso é só uma pesquisa feita no mundo, que no caso desse segundo exemplo são 65% no presente, 25% no passado. Até porque a gente não deixa de ser precavido, mas sabe que só tem isto aqui. Esse aqui é o indivíduo que tem consciência sobre a própria existência. Ou eu dou foco aqui, ou eu não tenho lá. Não é? Como é que pode ter lá se não faz nada aqui? Como é que eu posso ser feliz se não tem uma construção aqui, neste momento? Tem que ser feliz agora. Hoje. Do jeito que for, eu vou ser feliz. Sabe quando você está turrona? Tem que ser agora. Porque amanhã é subjetivo. Quando eu me aposentar, quando você aposentar, você pode estar desencarnado, pode estar com Alzheimer. Aí você não vai ser feliz coisa nenhuma, porque você não lembra de você, de ninguém, você vai ficar batendo a cabeça para lá e para cá. Percebeu? Vai ser feliz agora. Tem que ser agora. Essa é a lógica da vida. A neurolinguística explica, no passado que era bom, está fugindo do presente, no futuro vai ser melhor, está fugindo do presente. E presente é tão significativo que chama presente, porque é um presente de Deus. Porque às vezes a gente diz, mas está assim, está assado. Está do jeito que a gente tem. Está do jeito que a gente tem como escolha. Está do jeito que a gente quer. Dá para mudar? Está na mão de quem? Não é? Mas se o tempo também não para, as leis também não. As leis de Deus também não param. As leis soberanas são justas, são exigentes, persistentes, mas nunca intransigentes. Jamais são aplicadas de forma implacável e vingativa, porque o seu objetivo não é castigar, mas é corrigir. O processo é educacional. Por isso que Jesus já orientava que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que é? Orientação. Ele era um mestre, por isso que ele aceitou, né, a questão de ser chamado de rabi, que significa mestre. Porque ele é um educador. E o educador dá direcionamento para as suas criaturas. Ele passa a mão quando precisa e corrige quando é necessário. Na correção é em particular, no elogio é coletivo. Elogie no coletivo e corrija no particular. Porque se corrigir no coletivo, a gente tem um problema. Arruma a inimizade, que é uma beleza. Chama para conversar. Claro, quem disse isso? Jesus. Diz assim, quando tiveres algo contra alguém, contra o seu irmão, chama-o em particular. Olha que beleza. Acerta ali. Não o exponha. Porque você ganha inimigo. Não é verdade? Se expor, ganha inimigo. Então, o ponto é, veja como é um inteligente. Na verdade, o grande objetivo é a transformação íntima. E para isso, a gente precisa cuidar com um carinho da nossa casa mental, principalmente para evitar presença de criatura indesejável, de invasor invejável. Ainda não sabe o caminho? O caminho é este daqui. O caminho é Jesus. É o Evangelho, os seus ensinamentos. A gente vai tomar passe que vai trabalhar as nossas energias, e o livro Missionários da Luz de André Luiz diz que as pessoas, quando nós tomamos o passe, nós saímos envoltos numa atmosfera luminosa, cuja manutenção
diz respeito à nossa vontade, à nossa persistência, para que a semana toda nós continuemos envoltos nessa atmosfera, envoltas nessa atmosfera de luz, nessa atmosfera que nos traz saúde, nos traz equilíbrio. Efetivamente, é fantástico. Não é como o primo de um amigo nosso, que ele foi a primeira vez na casa espírita, por isso que a gente tem que, quando vai tomar passe, estar pronto, pronta, aberto, aberta para aquilo que será colocado em nosso favor. Aí esse meu amigo disse para o primo dele assim: agora, depois da palestra, terminou a palestra, nós vamos agora para a sala de passe. E aí, ok, chegou lá, ele entrou na fila, o primo dele, e de repente, num segundinho, ele estava de volta no salão. Disse: ué, fulano, o que aconteceu? Disse: o que você achou do passe? Disse: não senti nada. Eu entrei por uma porta, saí pela outra. Disse: como? Não era a sala de passe? Eu passei. Era a sala de passe, eu passei. O fato é, a gente precisa sair daqui melhor do que nós entramos. Não é obrigação, é a nossa responsabilidade. Para com quem? Para conosco. Saímos melhor, mantermos essa atmosfera possível com Jesus, pedindo ajuda dele, manter essa atmosfera, levar para a nossa casa, morando sozinho ou sozinha, levar para a nossa casa, imantar o ambiente. Se você tiver atividades fora do lar, amanhã, levar para as suas atividades esta condição. Claro, as dificuldades vão surgir? Vão. Mas ninguém consegue demover um coração que esteja insistindo no bem, insistindo em manter-se em paz. Esse é o ponto. Falando em paz, nós queremos desejar muita paz a todos.